Bom, continuando a tratar da Mesopotâmia, estávamos conversando em relação ao comércio, e essa existência de comércio, ela se dá exatamente por conta dos excedentes agrícolas que aquela região conseguia obter. Em contrapartida, eles tinham falta de metais para a fabricação dos seus utensílios, dos seus armamentos. Então, eles precisavam buscar esses metais, como estanho, como cobre, e também outros elementos, como marfim, como pedras preciosas e até mesmo pedras para serem usadas nas suas construções. E para isso, eles precisavam comercializar com outras regiões e então organizavam caravanas permanentes, faziam então esse transporte de mercadorias, vendendo e trazendo aquilo que eles necessitavam. Essas caravanas, então, elas partiam em direção à região conhecida como Cáucaso, onde hoje se localiza ali o país que chamamos de Turquia. Bom, e com isso eles faziam e se interagiam com outras sociedades e com outros conhecimentos, enriquecendo ainda mais essas cidades-estado da região da Mesopotâmia. Com relação à formação da sociedade dessas cidades, elas eram baseadas naquela organização de clãs, de famílias. E muitos dos chefes desses clãs acabavam formando uma nobreza hierárquica na região. E dessa nobreza hierárquica surgia a figura do rei. E ele tinha uma missão considerada divina de governar o seu povo. Ele não era, como no Egito, considerado um deus, mas o povo acreditava que ele tinha uma interlocução com os deuses, ele tinha um contato com os deuses, e por conta disso ele possuía essa missão divina de governá-los. Apesar de não ser Deus, esse rei, ou esses reis das respectivas cidades da Mesopotâmia, eles possuíam muitas riquezas, muitos palácios e também uma corte. E essa corte, formando a elite, ela era formada por uma nobreza, geralmente essa nobreza ligada por ele através de laços familiares. Essa nobreza ela era responsável pelos altos cargos da administração. Além disso, havia também um grupo de funcionários públicos que ajudavam a essa nobreza a cuidar da administração em tarefas mais executivas, vamos dizer assim. E esses funcionários públicos também faziam parte do topo dessa pirâmide social, também faziam parte da elite. E compondo ainda essa elite, os sacerdotes, que além de cuidarem, obviamente, das questões religiosas e espirituais, tinham a incumbência prática de cobrarem impostos. Esses impostos eles eram arrecadados através dos templos, através das doações que as pessoas davam durante os rituais religiosos. É importante a gente observar que essa tradição de se cobrar imposto de uma forma mais sutil, através de ofertas durante o cerimonial religioso, esse tipo de prática ocorrida lá nessas sociedades da antiguidade, elas vão perdurar durante muitos séculos, onde só a partir da ideia dos regimes republicanos é que vai haver efetivamente essa ideia de imposto colocado para toda a população. Porque antes, até mesmo durante o antigo regime, ainda no caso específico do século XIX, não havia essa cobrança caracterizada de impostos. Em geral, quem contribuía com o Estado no antigo regime eram as pessoas, os grandes comerciantes, aquelas pessoas que faziam riqueza através do trabalho. Os camponeses, esses eram praticamente isentos de impostos. O que eles faziam era colaborar com os donativos nos cerimoniais religiosos. Ou quando essa elite econômica deixava de contribuir com o que era considerado necessário para o Estado, aí sim, então,
o Estado recorria a um recolhimento compulsório junto à população mais carente. Mas era muito menos comum do que se imagina, porque, em geral, as pessoas acabavam colaborando através desses donativos durante a cerimônia religiosa. Com relação à contribuição dos camponeses, essa estava ligada diretamente ao trabalho que exerciam, porque ao cultivar a terra, parte da produção era direcionada ao Estado para que fossem, então, distribuídas a toda a população que necessitava desses produtos. Uma outra incumbência que a nobreza tinha, além de cuidar da alta administração, era ir à guerra. A missão de honra, a missão de guerrear inimigos e conquistar novas riquezas para aquelas cidades, cabia aos membros da nobreza. Os camponeses tinham uma outra função, que era cultivar a terra. Eles não eram levados à guerra. Quem era responsável por essa incumbência eram os membros da nobreza. Nessas cidades da Mesopotâmia também as pessoas eram livres. Não existia praticamente escravidão entre os cidadãos ali das próprias cidades. O que havia eram inimigos conquistados, estes sim eram transformados em escravos. E sendo escravos, eles faziam atividades, eles exerciam as atividades mais pesadas, como muitas vezes trabalhos em minas e construções de grandes obras. Agora, nessa questão da escravidão, tinha alguma característica que para nós hoje funciona, aparenta uma coisa muito estúpida, mas que era comum, que era costume na época. Esses escravos inimigos, soldados inimigos que eram escravizados, eles precisavam ser identificados. E isso era feito muitas vezes com a cabeça raspada e com marcas feitas em fogo, o ferro em brasa, na testa do indivíduo, mostrando para não ter dúvida de que aquele elemento era um escravo. Além disso, nessas sociedades, algumas pessoas muito pobres optavam por se venderem como escravos para serem sustentados pelos seus novos senhores. Preferiam a condição de escravos do que muitas vezes ficar cultivando a terra. Bom, seguindo um outro aspecto dessas sociedades da região da Mesopotâmia, vamos tratar agora do campo religioso. Eles possuíam deuses e os deuses deles eram representados na forma humana. Esses deuses, eles em geral simbolizavam as forças da natureza e também os astros do céu, do firmamento. Os principais deuses desses povos eram Anu, que representava o deus do céu, Shamash, que representava o deus do sol, Sin, que era uma deusa da lua, e a deusa maior, acima de todos, era a deusa Ishtar. Deusa Ishtar. Eles acreditavam em espíritos do mal, que armavam ciladas para as pessoas, mas também acreditavam em espíritos do bem, que protegiam as pessoas dessas ciladas. Nesse âmbito da crença, era muito comum as práticas de adivinhação e também da astrologia. Seguindo, dentro desse campo da religião, eles construíam grandes templos, entre eles o zigurate. O zigurate era um templo normalmente localizado muito próximo ao palácio do rei. Esses templos eles tinham uma forma piramidal escalonada. Possuíam uma grande escada que servia de acesso ao topo dessa construção. Lá, então, no topo, no platô, eram desenvolvidas
às cerimônias religiosas, e só os sacerdotes tinham acesso. A população, os seguidores dessa religião, os membros dessa religião, eles ficavam ao pé da pirâmide, assistindo lá de baixo. Eles acreditavam que os mortos habitavam o subterrâneo, que comiam pó para sempre. Diante dessa situação, diante dessa perspectiva de futuro, morar no subsolo e comer pó, eles, em contrapartida, eles aproveitavam a vida ao máximo, porque o futuro, segundo o que eles acreditavam, não era um futuro bom, né? Viver no subterrâneo comendo pó, vamos aproveitar o que temos de imediato. A ideia era essa. No campo da cultura, os povos da Mesopotâmia criaram e desenvolveram, por exemplo, a álgebra. Desenvolveram também sistemas de pesos, sistemas de medidas. Estudavam astronomia, chegando a distinguir os planetas das estrelas. Desenvolveram um calendário lunar, onde o ano já possuía 12 meses, onde a semana já possuía 7 dias, e o dia já era dividido em 12 partes. Eles previam eclipses lunares e eclipses solares. Produziam esculturas e pinturas, representando as suas divindades e o seu cotidiano, assim como também os egípcios já faziam. E assim, a gente conclui esse período da Mesopotâmia e já marcamos um próximo encontro na próxima aula, para que a gente comece, então, a conversar sobre a sociedade grega, ainda permanecendo na antiguidade. Como você lembra, nós trataremos de Grécia, depois de Roma, fechando, então, esse período. Até a próxima, ok? Tchau, tchau.